Fala galera, beleza? Tudo bom? Bom, voltando aqui com mais um quadro dos especialistas, hoje a ideia é trazer a Priscila, que é uma grande parceira aqui da Rocket Academy, e ela é psicóloga, e o grande intuito de trazer ela dentro desse quadro aqui, para falar com vocês, artistas, profissionais criativos, é trabalhar um pouco o processo mental. Como é que a gente consegue lidar com as crenças limitantes, aquele processo de insegurança, medo, será que eu vou desistir? Será que é o momento de rever a minha carreira? Então, a presença dela hoje aqui foi meio que uma estratégia e um presente aí para vocês, porque é fundamental ter um profissional do calibre dela acompanhando esse caminhar, essa jornada, que a gente sabe que viver de arte no Brasil é uma coisa meio complexa e difícil. Então, nada melhor do que ela dizer aí, e até para compartilhar com a galera também, qual que hoje é a sua especialidade, o que você está atuando hoje no mercado, qual que é o segmento dentro do viés da psicologia, para a galera entender um pouquinho mais aí do seu trabalho e também até compartilhar que você também é uma empreendedora, né? Sim. Então uma visão totalmente diferenciada comparada a outros profissionais aí da sua área. Sim. Eu sou psicóloga clínica, corporal, trabalho muito com o inconsciente, né, do corpo também. Na minha vertente, corpo e mente é uma coisa só. E eu venho, inclusive, agora trabalhando com as constelações familiares, né? E as constelações familiares, ela fala muito sobre isso, né? Das crenças que nós herdamos das nossas famílias, dos comportamentos, às vezes limitantes, que a gente traz aí herdado dos nossos pais, dos nossos avós, de toda a nossa hereditariedade. Então deixa eu tirar uma dúvida com você, que é assim, você comentou aí da questão familiar, né? Quando um artista ele se depara com um projeto, aquele momento de arriscar no mercado, de se jogar, que eu falo que é o momento de você ou vai ou não vai. Será que essa relação de medo, insegurança, ela tem alguma coisa a ver com a família? Então, por exemplo, minha carreira artística não está dando certo, meu projeto não está andando, eu me sinto que eu estou patinando. Isso tem alguma referência histórica na família, alguma coisa? Sim. Ou não? Eu acho que não só histórica da família, mas é cultural aqui no Brasil, né? Hoje, né, com as mudanças que houveram no mercado de trabalho, a gente vê as pessoas se reinventando, a gente vê as pessoas mais empreendendo do que sendo CLT. Só que aí tem uma grande questão, né? A gente, desde pequenininho, a gente foi estimulado a obedecer ordens, né? Exato. E aí, quando você vai empreender, você não tem que obedecer ordens. A questão vai muito mais com você do que... Se você não fizer, não tem quem faça. E aí, quando você vai fazer um projeto seu que depende de você, como você não está acostumado a criar, não está acostumado a fazer a partir de você, vem aí um novo desafio. Por quê? Porque o seu pai foi CLT, o seu avô foi CLT, e o que ele deseja para você é uma segurança. Isso não é só uma questão que nós trazemos aí dos nossos pais, na verdade é uma questão cultural mesmo do brasileiro. Hoje, com a nova cultura, né, de CLT, aí a gente está desconstruindo com o novo mercado de trabalho, as pessoas vêm empreendendo mais do que sendo CLT. Aí deixa eu tirar uma dúvida com você, que é uma coisa que eu falo muito em aula, para a galera no processo de mentoria. Quando a gente está na escola, no pré, e aí a professora está pedindo para a gente desenhar e tem lá, desenha uma árvore. E aí, de repente, uma criança pega ali o lápis azul e pinta a copa da árvore de azul. E aí a professora interrompe aquele processo e fala, não, tá fazendo errado. O azul é a cor do céu. E assim, é um processo... Será que esse processo criativo que a gente tem, com o passar do tempo, não vai sendo cortado? Porque a gente já tem o professor que já... Não, tá errado. Aí entra na empresa, não é para criar, é para você fazer essa função aqui que você foi contratado para isso. Então, na verdade, assim, quando a gente entra nesse viés do mercado artístico, né, o cultural, que a gente trabalha muito com a criatividade, será que já não vem distorcido? Porque assim, poxa, a minha vida inteira as pessoas vieram falando para eu não ser criativa. Eu chego para trabalhar como artista, como é que eu vou ser criativo, sendo que, né, fui cortado? Então, todo mundo tem uma veia criativa, todos nós temos um ser criativo. Infelizmente, desde pequenininho a gente está acostumado o quê? A seguir regras.
E aí o que a gente vai fazendo com a nossa veia aí criativa? A gente vai escondendo, a gente vai limitando. E aí quando você se depara, né? Porque imagina, você tem horário para entrar, horário para sair, você tem Bater ali... cartão. Bater o cartão desde pequenininho na Exato. escola, certo? E aí se você não tirar uma nota boa, você não é um bom aluno, então você é obrigada a estudar mais, porque aí a sua meta no futuro é fazer uma faculdade e ser bem-sucedido. O grande desafio é quando você sai de toda essa rota, porque você já vem com essas crenças embutidas aí praticamente no seu DNA, no seu inconsciente, né? Você tem a vontade, mas você não sabe por onde começar. Legal. Porque você não se acha, de repente, bom o suficiente. Por que você não se acha bom o suficiente? Porque agora vai depender de você. Não tem alguém para te cobrar. E aí, quando não tem alguém para te cobrar, é muito mais fácil você procrastinar, é muito mais fácil você olhar e de repente, achar que aquilo não é para você, que você não vai dar conta. A procrastinação, ela vem justamente por conta de uma crença limitante que muitas das vezes, ela foi também ali estabelecida no nosso berço familiar. Sim. Né? Os pais, quando eles têm os filhos, eles já criam aí todo um prospecto de vida, onde eles possam ter segurança e ser bem-sucedido. Que é aquela coisa do filho, estuda, tira boas notas, entra numa boa faculdade, consegue um bom emprego, casa, tem filho. E assim, fazer uma faculdade, né? Não estou incentivando ninguém a não estudar, porque eu acho que até para ser artista a gente tem que ter um know-how. Para ser um empreendedor, a gente precisa ter uma base. Exato. Porque às vezes a pessoa tem o senso empírico, mas falta ali uma base. E essa base com o senso empírico é o que vai fazer aí ela produzir e ser bem-sucedido. Nem sempre fazer uma faculdade significa que a pessoa vai ser bem-sucedido. E você pode observar que os pais, muitas das vezes, eles meio que piram, né? Eles entram num confronto muito grande, porque tem filho que decide, não vou fazer faculdade. Exato. Parece que você está indo contra tudo que o mundo fala, né? Exatamente. E aí, por exemplo, pegando esse gancho que você falou, como é que fica a situação do o pai e a mãe espera que o filho vai terminar, vai fazer uma faculdade, mas ele chega e fala, pai, mãe, eu quero ser artista. E aí o pai, de repente, se depara, tá, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? E aí, na cabeça daquele artista, ele, não sei, mas é isso que eu quero fazer. Como é que funciona isso na cabeça, essa falta de apoio, talvez, que tenha? Porque, assim, ao longo da nossa trajetória, a gente tem a escola, a gente vê muito pai e mãe preocupada. Nossa, meu filho vai ser artista, ele vai passar fome. E agora? O que eu faço? Como é que eu lido com isso? E como é que o artista que não tem apoio? Ele não tem apoio dentro da casa dele. Lógico, é uma minoria que tem esse apoio, mas a grande maioria não tem. Como é que fica esse conflito na cabeça dele, por exemplo? Na verdade, tem uma questão aí que é a aceitação, né? Quando eu vou puxar um pouquinho a constelação familiar agora. A constelação familiar, ela fala que a gente está ligado ao nosso sistema não adianta negociar, nós estamos ligados ao nosso sistema e nós precisamos aceitar quem são os nossos pais. Ai, mas eu tenho que aceitar o meu pai? Sim. Porque nós precisamos da força do fluxo desses pais para poder crescer. Né? É igual a plantinha, né? Se a gente for pegar um tronco aí, né? Se eu tirar uma plantinha, uma folhinha daquele tronco de uma plantinha que está ali no vasinho, né? Enraizado, ela não vai se nutrir sozinha. Ela vai precisar daquele tronco para se nutrir. Sim. Primeiro ponto, né? A gente fala aí de tomar o pai e a mãe. Aceitar que os meus pais não dão apoio mesmo. Mas que em respeito a eles, em honra a eles, eu posso fazer diferente. E aí fazer diferente é se responsabilizar e entender que de repente, assim, a minha família não aceita isso. Porque de repente também ele cortou um padrão. A gente imagina aí um pai que é funcionário público, que teve o seu pai também que foi funcionário público. Isso é uma família que tem uma segurança financeira. E aí de repente vem alguém que rompe, né? A gente chama até da má para boa consciência. Rompe para poder fazer diferente. Legal. E eu posso fazer diferente sem entrar em conflito com os meus pais, mesmo que eles não me apoiem. Legal, bacana. É a aceitação da realidade. Eles não me apoiam, mas em honra a eles eu preciso fazer diferente. Em honra a eles, mas é algo que eu quero, porque eu quero ser grande na vida. E aí vem uma questão, quando a gente aceita a realidade, aceita o que é, a gente entra na questão do autoconhecimento.
será que é isso mesmo que eu quero, né? Quais são os caminhos que eu posso encontrar? Porque eu sempre falo o seguinte, Ju, que o milagre da nossa vida, o milagre do nosso projeto, seja ele qual for, né, de qual cunho for, ele só acontece quando a gente se responsabiliza. Porque aí o que vai acontecer com esse artista, né? E aí entra no estado de vitimização. E quando a pessoa entra no estado de vitimização, ela só reclama. Minha família não me apoia, por isso que não tá dando certo. Entende? Que não é assim, a culpa não é minha, a culpa é da minha família que não me apoia. Mas na verdade, assim, você é o responsável porque a vida é feita de escolhas. Exatamente. Se você escolheu seguir esse caminho, você é o responsável por isso. Exatamente. Honrar e respeitar pai e mãe é diferente de obedecer. Honrar e poder tomar o pai e a mãe, que a gente chama aí na constelação, é olhar e aceitar. Ok, os meus pais não me apoiam mesmo e esses são os pais que eu tenho. Está tudo bem, é quando eu fico em paz com aquilo. Mas, bom, em honra a esses pais, eu vou tomar a parte que me cabe, porque agora eu sou um adulto, a responsabilidade que me cabe, e vou assumir a minha vida. A pessoa não precisa brigar com os pais, enfrentar ou entrar no estado de vitimização. Legal. Porque aí também tem uma outra questão. A pessoa não se acha, de repente, pronta o suficiente e aí ela começa a culpabilizar terceiros.